O medo, sem dúvida alguma, talvez seja um dos maiores entraves que nós podemos ter em relação ao nosso crescimento, em relação ao nosso desenvolvimento. Qualquer coisa que façamos, quer seja relativo à vida espiritual, quer seja profissional, no nosso relacionamento, aonde existir o medo, existe as dificuldades. Por isso é primordial, essencial, fundamental mesmo, nós procurarmos trabalhar o medo em nós, que ele se apresenta sob várias formas, manifestando, trazendo para nós complicações e impedindo esse crescimento. E quando nós nos deixamos atingir pelo medo, nós tornamos pessoas incapazes para aqueles atos, para aquelas situações. O medo muitas vezes impede das pessoas falarem tudo, se manifestarem. O medo impede muitas vezes da pessoa se relacionar com o outro. O medo impede da pessoa ter uma vida mais saudável. O medo impede tantas e tantas coisas em função desse medo que está enraizado em nós. E precisamos extirpá-lo usando metodologia, usando técnica adequada, para que a gente possa afugentar o medo e trazer para nós, trazendo para nós uma condição melhor, mais humana, mais espiritualizada das nossas conquistas, das nossas realizações. E aí nós vamos trabalhar o medo dentro da sua psicopatologia, onde o que nós falamos se encontra incrustado. Na semana passada, o slide que nós trabalhamos foi esse. No segundo caso, exógenos, as atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem em atemorizar as crianças. Então, dentro desse quadro aí, nós já começamos a levantar aquelas questões em relação ao medo. Por que nós somos tão medrosos assim? Porque o medo está tão enraizado em nós, né? Nós já vimos na semana passada o medo em função de existências passadas que vieram compor esse quadro. Hoje nós estamos trabalhando um medo que tem a sua origem, o seu nascedouro, na atual existência. Por isso que é por demais importante. Sim, sim. O medo, né, a origem vem de vidas passadas. No primeiro caso que nós relatamos lá atrás, sim. Mas aí, eu não estou lembrando qual é o primeiro caso, tá? Hein? Não, foi semana passada, nós dividimos, né? Aí eu digo o seguinte, é porque relacionado aos nossos atos ou os atos dos outros para com a gente em outras vidas. As duas coisas. Entendeu? Não. Sim, as duas coisas. Por exemplo, vamos tomar como base essa questão aqui. Vamos supor que, né, essa questão aqui, se não for bem trabalhada, além dessa situação, nós temos situações de vidas passadas. Coisas que cometemos e que, de uma forma inconsciente para nós hoje, fica no nosso subconsciente aquele medo por coisas que muitas vezes nós nem conseguimos identificar. E aí nós temos, como nós sabemos, né, os assédios dos obsessores, dos irmãos em desequilíbrios, que vão nos aterrorizando, não só em vigília,
como também quando nós estamos dormindo, nos nossos sonhos, que vem nos perturbar. E muitas vezes chegam ao ponto de esgotar toda a nossa energia durante o sono. O que deveria ser uma noite de repouso, de reparação, passa a ser uma noite de tormentos, né? Ocasionando um medo enorme. Então, o medo é, sem dúvida alguma, um mal que nós devemos extirpar de nós. Então, nesse caso aqui, ela está relacionado à questão da educação dos filhos. E nós sabemos perfeitamente, como a própria Joana de Ângeles nos afirma, nós temos aquele lapso de tempo até os 7 anos para modelar as crianças, né, como se fosse uma argila ainda vazia, para poder esculpir nela condições para que ela não venha ter medo, tirar dela essa capacidade de absorver o medo, que é uma coisa quase inata da gente. Somado ao contexto, assistimos os apavorantes fenômenos sísmicos que periodicamente varrem o planeta, ceifando vidas, destruindo cidades. Aqui não é o caso de Brumadinho, não, tá, gente? Não tem nada a ver com Brumadinho, que o Brumadinho foi um ato irresponsável daqueles que administram a Amazônia. A Terra está em constante movimento de transformação. A exemplo de nós, né? Tudo no universo é movimento, tudo no universo é energia, tudo está em processo de transformação. Então, quando existe terremotos, né, vulcões, é a própria Terra se ajustando dentro de um contexto de crescimento, de evolução, que muitas vezes nos foge a compreensão, porque nós não temos ainda condições de entender todo esse processo criado por Deus. E nós sabemos que todos os processos são controlados pela espiritualidade, né? Só voltando um pouquinho, quer dizer, somando o medo da nossa reencarnação, de vidas passadas, o medo que nós adquirimos com os nossos familiares, mais os medos que adquirimos em função, né, dessas tragédias e tudo mais. Não um caminhão cheio. Olha só, isso não é medo, isso é um terror, né? Então, para a gente trabalhar isso não é fácil, mas nós temos que ter essa disposição para fazer isso. No campo humanístico, temos o virulento terrorismo político internacional, né? Quantos de nós estamos aí apavorados com o terrorismo internacional? E ele tem por objetivo exatamente distribuir, medo, pânico na população. Imagina uma população em constante tensão, em constante movimento de estresse. Olha que comunidade doente é essa. Imagine nós ficarmos sob pressão dias e dias, horas e horas, esperando um atentado, né? Então isso aí é apavorante. Realmente traz para nós um medo enorme, porque nós não sabemos quando é que isso vai ocorrer e de que forma vai acontecer, né? Sem contar a violência urbana, que a cada dia ela expande, aumenta mais, trazendo para nós muita insegurança, né? Trazendo para nós um medo de sair, de conviver, às vezes até de ajudar as pessoas. Isso relacionado também com o que a falou que você não pode ter tanta coisa agregada, não precisa depois de sair de casa, não. Exatamente. É tanta coisa, né, que agride o ser. Você tem que equilibrar mais, né? Sem dúvida. A mãe fala assim, cuidado com o ladrão que rouba seu celular. Outros falam que você tem que tomar cuidado no trabalho.
trabalho, não sei o quê. Assim, você não sabe conviver mais, você sabe tanta coisa. Cercado de tanta medo, né? E nós sabemos como que o nosso organismo reage quando nós sentimos medo. Quando nós estamos em processo de estresse, como é a nossa fisiologia, como os nossos neurônios trabalham. E nós sabemos o que isso desencadeia para nós. As úlceras, né, os cânceres, todas essas enfermidades que nós temos, que são em grande parte frutos do desequilíbrio psíquico, por serem doenças psicossomáticas. As injustiças sociais profundas, e isso é uma coisa também que agride muito nós, quando nós estamos em paz conosco mesmo, quando nós habitamos uma comunidade tida dentro de um ambiente de justiça, toda vez que nós percebemos ou vemos ou é noticiado que houve uma injustiça, isso agride a gente, nos faz mal, a gente não se sente bem com isso. Por quê? O ser humano, o ser espiritual, ele tem consigo latente um senso de justiça muito aguçado. Pode até não apresentar e desenvolver por N questões, mas sempre que a injustiça ela aparece, nós nos sentimos mal. Exatamente isso. A maioria dos seres humanos, eu acho que tem empatia, graças a Deus. É uma coisa nata no espírito, inerente ao próprio espírito, sem dúvida alguma, né? Aí vem mais uma questão das competições perversas pela projeção no mundo dos negócios. Quantas competições nós temos, e não é competições sadias, muitas vezes competições totalmente pejorativas, competições que traz para o indivíduo uma nulidade muito grande de caráter, de moral e tudo mais. Por quê? Ele quer vencer a qualquer custo, né? Então, na verdade, a competição se torna para ele um ato de vencer ou vencer. Ele não quer competir, quer vencer, né? Então, toda essa situação traz para a gente esse medo. E aí vem dos divertimentos, do poder de qualquer natureza, a questão social, política, econômica, ou seja, todos esses segmentos, se nós quisermos, nós vamos encontrar medos embutidos aí. Então o medo, ele está muito mais presente na nossa existência do que nós imaginamos a princípio. Por isso, no início do estudo hoje, eu disse que o medo é um entrave para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Por quê? Ele está presente 100% em toda a nossa existência, em todos os segmentos da nossa vida. Então, erradicar esse medo é uma tarefa árdua, mas necessária para que a gente possa um dia vivenciarmos uma vida um pouco menos. Nós sabemos que não é fácil. Por quê? Porque não depende só do autoconhecimento, do equilíbrio do ser. É necessário também que seja compartilhado com a sociedade. Porque à medida que os indivíduos vão trabalhando esse medo, automaticamente esse medo também é trabalhado na comunidade, né? Então esses aspectos vão sendo atacados também, vão sendo combatidos. Não é uma questão só individual, é também uma questão coletiva. E aí vem outro detalhe. Quando se trata de trabalhar a questão individual, nós já sabemos que não é muito fácil. E quando se trata de combater também a questão coletiva, é mais complexo. Essas posturas, comportamentos produzem medo naqueles cuja constituição emocional, perturbada desde a infância, pelos temores que lhe foram infundidos, transformam-se em seres carregados de pavores inquietantes. Então,
Você cuida. Foi feito para mim. Eu tinha que estar aqui hoje. Que bom. Nem eu sempre. Gosto muito de estar com você, bem sempre. Então, todas essas questões, nós temos sim que trabalhar, procurar desenvolver isso, como nós já falamos aqui, traz marcas profundas em nós, e demoramos muito a desvencilhar disso. E às vezes, as pessoas nem dão conta e conservam isso por anos seguidos, até que, em um determinado momento, ela consegue se livrar. Mas nem sempre sozinhos as pessoas conseguem livrar desses medos. Por isso que hoje nós temos profissionais, nós temos terapias, nós temos várias formas da pessoa começar a exercitar, a livrar-se do medo. A impotência do ser humano diante dos fenômenos da natureza e a quase indiferença de algumas autoridades do mundo em relação aos seus governados, diga-se hoje Venezuela, mais próximo de nós, né? Gera um medo de cada qual será a próxima vítima, refugiando-se no silêncio e no temor que assalta a mesa. Então a gente percebe o quanto o medo realmente traz para nós todas essas mazelas. E por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se compenetre na condição de ser equilibrado, trabalhar esse medo para poder minimizá-lo é uma tarefa difícil para nós muitas vezes. O que nós não podemos, e isso é notório, hoje nós não temos condições de extirpar totalmente o medo. Então o que nós podemos fazer é minimizar, é tentar pelo menos trazer esse medo sob controle, para que a gente possa ter a capacidade de administrar esse medo, para que ele não fuja das nossas possibilidades. Grande parte do noticiário da mídia, que na verdade não passa de luxo, produz essa sensação. E quanto mais a pessoa estiver nesse estado, e quanto mais ouvir, né, rádio, TV e tudo mais, WhatsApp, etc, tal, mais ela vai se afundando nisso, né? Ao reproduzir atos agressivos ao contexto social, crimes variados, contribui dessa forma para as alucinações de algumas mentes enfermas perversas, que se sentem estimuladas à prática de delitos. Muitas vezes a gente fala, isso serve até o que eles noticiam, a forma como é, detalhes por detalhes, colocando ali como foi feito, parece ser material. E aquelas pessoas que têm, como se diz na gíria, uma mente meia fraca, mas opa, aquilo dali dá para mim. Eu acho que se eu esforçar um pouquinho, eu aprendo a fazer esse tipo de coisa. Então, tudo isso, se por um lado, o noticiário acaba trazendo um benefício na divulgação, traz também na desinformação para aquelas pessoas que estão em desequilíbrio. E acontece o seguinte: cada vez mais, por não ter dentro de casa, por não ter hoje nas escolas também, que antes era o coadjuvante da educação, hoje não é mais, né, infelizmente, acaba tornando crianças e jovens reféns dessas situações. Em lados opostos, desenvolve na comunidade sadia, que é a maior parte, né? Nós sabemos que a delinquência ela se restringe numa comunidade relativamente pequena, mas é uma comunidade tão forte, tão agressiva, que supera a maioria, né? Nós sabemos disso, né? O medo da convivência, do relacionamento com outros indivíduos, sempre visto como futuros agressores. Então passa a dar em nós uma insegurança muito grande. Então, o que a gente percebe aqui, desde o momento que eu comecei a falar até agora, nós estamos passando por vários segmentos, várias situações, e só estamos falando em medo, 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 medo. E aí, como que nós conseguimos sobreviver
num meio tão ácido, tão azedo de comportamentos, de nocividades, de agressões. Esses medos sempre impedem o repouso e o equilíbrio mental. Isso é normal. Todos nós, sob o efeito do medo, vamos fazer com que haja um desequilíbrio maior, um gasto de energia fluídica maior, para poder dar vazão a esse medo. Desencadeiam os imaginativos receios, e mesmo quando apoiados em ocorrências reais, aumento de intensidade. Ou seja, houve uma agressão, qualquer coisa real, aconteceu mesmo, nós damos uma valorização muito superior do que foi, exatamente pelo medo acumulativo que nós já trazemos conosco. É igual pessoas que falam em relação ao susto, qualquer coisinha assusta, leva um susto louco, né? Por quê? Já está num estado de tensão tão grande que qualquer coisinha é suficiente. E o medo é a mesma coisa. Aquele medo real, existente, ele passa a ser triplicado quando o indivíduo já acumula em si medos em função de todas as situações que nós relatamos aqui. Aumentando a intensidade, tornando-se quase insuportáveis para esse indivíduo, aonde começam então os transtornos. Essas ocorrências só servem para atormentar a vida das pessoas de bem, não evitam que ocorram os fenômenos desagradáveis, que por sua natureza só será possível ser minimizada através de uma pedagogia educativa apropriada. É o que nós falamos aqui. As coisas acontecem, os fenômenos desagradáveis estão aí. Nós somos espíritos em crescimento e desenvolvimento. Nós vivemos um tempo conturbado. Nós somos espíritos superiores. Nós somos espíritos em crescimento e desenvolvimento. Então todas essas mazelas faz parte do nosso cotidiano, é o nosso cardápio. Agora, a questão é saber como trabalhar isso. Porque o medo, nós vamos conviver com esse medo durante muito tempo ainda, porque nós somos seres imperfeitos. Agora, a questão é como nós vamos administrar esse medo. Essa é a pergunta, né? Isso se faz através de quê? De um trabalho, de uma pedagogia apropriada que nos dê condições de rever essa situação dentro de um planejamento sério, dentro de um acompanhamento honesto e, acima de tudo, dentro de uma vontade de trabalhar. Porque o que nos falta em grande parte da nossa existência é a questão da vontade. Não adianta ter boa vontade. Porque conhecimento a gente tem, muitas vezes sabemos como fazê-lo, mas nos falta vontade. E pela falta de vontade, nós sucumbimos muitas e muitas vezes. Então, a questão é como adquirir vontade para superar os nossos erros. Exatamente por estar registrada no cerne do ser encarnado, existe a necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural, da realização pessoal. Então, o medo, ela está ainda inserido em nós como um instrumento educacional, como um instrumento de educação, porque como nós ainda não avançamos pelo mundo iluminativo, nós estamos ainda atravessando as trevas, é natural que o medo se faça presente. E o medo é exatamente igual à escuridão. Quando é que existe escuridão? Quando existe ausência de luz. Porque a escuridão em si ela não existe. A escuridão é a ausência de luz. Então o que existe é a falta de luz.
que vai ocasionar escuridão. O medo não é diferente. O que ocorre pelo medo é exatamente essa escuridão interior que nós vivemos, em função das nossas mazelas, em função dos nossos comportamentos, porque muitas vezes nós não demonstramos isso. Isso não é aparente, isso não é externo, não é visual, mas no nosso íntimo nós sabemos o que nós estamos fazendo, e isso nos traz medo, é a nossa consciência. Então esse medo só deixará de existir quando nós conseguimos avançar, né, através de um crescimento psicológico, do qual o Joana de Ângeles, com um grande propósito para a presença coletânea emergente, exatamente para nos possibilitar buscar essas questões, porque nós sabíamos que só com os efeitos da psicologia, da parapsicologia, da psiquiatria, dentro do campo acadêmico, não seria suficiente para abordar todos os fenômenos existentes da alma. Por quê? Os nossos profissionais da área da saúde psíquica, ele e muitos deles, não estão preparados ainda para trabalhar conosco, com a comunidade, as questões afetas à alma, os fenômenos da alma, os desequilíbrios da alma. Eles trabalham os efeitos dos quais os medicamentos estão aí para superar essa fragilidade. Mas a origem que é que combate somos nós que detemos, através da psicologia espírita, através da doutrina espírita, através da ciência espírita, conhecimento para que possamos aos poucos sedimentar esses conhecimentos. Daí, através da psicologia, nós vamos criar condições de amadurecimento do espírito, né? Do crescimento cultural, da realização pessoal. Porque toda vez que nós trabalhamos isso, lá na ponta final vai aparecer um ser holístico, um ser integral, pronto para desempenhar a sua função como pai, como marido, como filho, como cidadão, como profissional. Por quê? Ele vai passar por todo esse mundo. Caminhos não percorridos antes são sempre incógnitas desafiadoras. Isso é normal. Quando nós não percorremos ou não sabemos, ou não trilhamos aquele caminho, existe para nós uma desconfiança, uma insegurança. Nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz que o vitimado ressinta-se de tudo quanto a sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do seu equilíbrio. E aí nós temos mais um efeito de natureza obsessiva, né? Ou seja, os fenômenos obsessivos estão aí. Depende de como nós conduzimos a nossa existência, de como nós conduzimos as nossas vidas, para que essa situação possa se apresentar de forma real. Nós podemos evitar e temos como evitar. Resta saber se nós queremos evitar, porque muitas vezes o comportamento que a gente tem, apresenta, diferentemente do que a gente pensa, não vou fazer isso, mas no final acaba fazendo, né? Então, todas essas situações têm que ser muito bem pensadas, têm que ser muito bem estudadas, para ver realmente o que eu quero fazer para que no final eu tenha saúde e equilíbrio. Até onde eu estou disposto a empregar todos os esforços na busca da minha saúde física, mental e espiritual. Então, o que ocorre aqui é o seguinte, resumindo, todas as lambanças e as bagunças que nós fazemos aqui enquanto encarnados, nós vamos possibilitar que obsessores fiquem de lado aqui, guiando os nossos pensamentos, ficam conduzindo os nossos pensamentos.
criando para nós ainda mais medo de Deus, trazendo para nós consequências por permissão, porque se eles estão conosco, né, por permissão. Ou seja, toda essa condição é por permissão. Porque se eu não quiser, eu vou, a exemplo do que o Thomas falou, vou entrar no processo de vibração elevada, através das orações, de prece, dos meus atos, das minhas ações, dos meus pensamentos, e vou sair dessa zona de ataque. Eu vou criar um paredão. Eles não me alcançam. Eles não me alcançam.